Olá, uma boa noite, tudo bem? Graças a Deus, Senhor, conosco, Senhor te abençoe. Vamos à meditação da palavra de hoje. Encontra-se no livro de Malaquias, no capítulo 1, a partir do verso 6, diz assim: Malaquias 1, a partir do 6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Algumas coisas na palavra do Senhor que me chamam muita atenção nessa questão de respeito para com o Senhor Jesus. Respeito para com o Senhor, respeito para com Deus. Nós que já temos uma caminhada com o Senhor, história com o Senhor, sabemos largamente, não sabemos apenas intelectualmente, nós sabemos do ponto de vista prático, experimental, né, laboral. Sabemos que os feitos de Deus na nossa vida são fatos concretos, inequívocos, estão aí diante dos nossos olhos e diante dos olhos de muitas pessoas que nos acompanham, que estão olhando para nós. Se eu falasse para você, né, manifestar aqui o que o Senhor tem feito na sua vida, irmãos, puxa vida, né? Puxa vida. Dá para escrever livro e grosso, para aquele com as letras pequenininhas, né? Porque é muita coisa que o Senhor tem feito. Eu digo isso baseado na minha própria história, irmãos. Nossa, mano. Desde o dia que eu conheci o Senhor Jesus, o que o Senhor já fez na minha vida, por mim, em mim, através de mim. Puxa vida, é muita coisa. Então, quando eu olho assim para esses textos, o Senhor reclamando, né, fazendo apontamento, e que para variar, né, o Senhor está muito correto. É verdade. Nós falamos, chamamos o Senhor de Senhor, chamamos o Senhor de Pai, mas quantas vezes na nossa vida, quantas atitudes nós temos, atitudes de desrespeito para com o Senhor Jesus. Desrespeito para com o Senhor Deus. O texto aqui está dizendo, e ele fala a quem? Aos sacerdotes. Era justamente quem tem por obrigação do zelo do ofício. Hoje nós não temos mais essa figura do sacerdote, nós temos lideranças, né? Mas quantos homens e mulheres de Deus que estão aí, ó, vivendo muitas vezes no ministério, calcaram, fundamentaram as suas vidas no ministério e desrespeitam o Senhor Deus e desrespeitam o Senhor Jesus. Muitas vezes essa atitude deles, nós vemos, isso é para os outros que não têm o mesmo dever de ofício, que não têm a mesma atenção, não têm nem o mesmo conhecimento, e passa para eles um exemplo negativo, um exemplo ruim das pessoas queridas fazendo a obra do Senhor por obrigação. Quantos estão aí, queridos, a dependência da obra para tanta coisa, estão aí tocando o barco, fazendo agora de qualquer jeito. Quanta gente já não está aguentando mais essas questões sacerdotais aí, mas são obrigados a ficar nela. Então o Senhor vira para os sacerdotes de Israel e ele pergunta, olha, se ao pai cabe a honra, até por uma questão aí legal, que a lei determina, honra teu pai, tua mãe, muito bem. Pais naturais, é devido a eles a honra, o cuidado, o zelo de nós, aos pais naturais, que chamamos de pai. Devemos a ele a honra.
Então você está me chamando de pai? É a mesma coisa. A honra à minha pessoa, o meu nome, uma honra devida. Isso me é devido. Querido, logo, a ideia de que o Senhor é aquele bonachão, né? Um Deus que aceita tudo, que o que oferecer tá bom, né? O que mandar aí tá. Essa ideia nós temos. A gente pensa isso, mas nós estamos equivocados, irmãos. Nós estamos muito errados. Porque o Senhor espera de nós respeito, zelo por Ele. Não é eu que acho, não. É o que a palavra está falando. É o que Ele mesmo falou. Ele que falou. Vocês estão me chamando de pai? Então, onde é que está a minha alma? E quando nós vamos pensando assim na nossa vida, né, querido, de tudo aquilo que nós já aprendemos, já vimos, já ouvimos, qual o extrato que a gente pode tirar disso? Já sabemos algumas coisas muito evidentes, e nós sabemos que é honra ao Senhor. E a primeira delas é a obediência. Então, quando é que nós honramos a Deus? Quando nós obedecemos. Deus. E é certo que se você tem uma vida espiritual, e se você tem zelo pelo Senhor, com certeza o Senhor lhe fala muitas coisas. Espera de você obediência. Espera de mim obediência. Coisas que o Senhor me fala, aquilo que eu não deveria falar, me falo. Coisas que eu não deveria